Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós, enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto empreendedor, você que se preocupa com a geração que vem logo depois de você e cuidar realmente do planeta que nós temos. Meu nome é Silvio Custódio, sou consultor, coach e palestrante, e o tema que eu gostaria de convidar vocês para a gente conversar hoje é sobre sustentabilidade e consumo consciente. A sustentabilidade e o consumo consciente vai muito além do que a gente apenas cuidar do verde, cuidar da natureza, plantar uma árvore. Vai muito mais de uma responsabilidade, inclusive, da maneira como eu consumo na minha residência, na minha empresa. Falando para você, empresário, vai muito além do que você colocar na missão da sua empresa, na visão ou nos valores, que o meio ambiente é uma de suas prioridades. Não basta estar no papel, é preciso que esteja de fato na prática. A gente pode sentir nos dias de hoje diversos impactos ambientais que nos assustam, mas que muitas vezes a gente se esquece com muita facilidade porque não aconteceu do seu lado, não veio diretamente na sua empresa ou na sua família. A gente pode falar de enchentes, de tsunamis, elevação das marés. Nós podemos falar de situações que acontecem mais próximo de nós. Quantas vezes nós estamos passando na BR e a gente enxerga queimadas acontecendo à beira da estrada? Quantas vezes nós mesmos, donos de um terreno ou de um lote, colocamos fogo porque é mais prático para poder limpar e de repente esse fogo se alastra, traz todo um impacto ambiental. Nós temos a questão da poluição e da morte de diversos rios de grande e de pequeno porte, acidentes ambientais seríssimos que trazem um impacto para toda uma cadeia produtiva, para diversas famílias, sem contar para os peixes, para a vida aquática que existem nesses rios. Temos grandes populações ainda sobrevivendo em condições de esgoto aberto, empresas que ainda devolvem para a natureza todo um lixo sem fazer um tratamento adequado. O trânsito está um verdadeiro caos, carro com um passageiro apenas indo para um local onde outras tantas pessoas estão indo. Com isso gera poluição, emissão de CO2, enfim, fica insustentável às vezes até a nossa convivência mesmo nos grandes centros urbanos. Se a gente começa a prestar atenção em todos esses sintomas, talvez eu comece a perceber de fato a importância que é cuidar dessa ideia da sustentabilidade do seu negócio. Cuidar desse desperdício dentro da nossa própria casa. Por quê? Se a gente for avaliar, hoje a média que o mundo consome é 25% maior do que a Terra consegue renovar. Se a gente imaginar isso para o ano de 2050, que parece longe, mas já está à porta, nós estamos em 2016, lá em 2050 já estaremos consumindo o dobro do que a Terra é capaz de consumir. Imagina o impacto disso no que se refere à água e à alimentação principalmente. Outros dados interessantes para nos fazer raciocinar, pensar, refletir a respeito. Vamos falar sobre a questão do consumo. Se a gente imaginar em 1960, 40 anos depois, 1999, qual foi o crescimento populacional? De 3 bilhões de pessoas, chegamos a 6 bilhões de pessoas. E o consumo nesse mesmo período? Em 1960, compras em produtos, serviços domésticos, 5 trilhões de dólares. No mesmo período, 40 anos depois, 20 trilhões de dólares. Ou seja, a população dobrou e o consumo quadriplicou. Se a gente continua nesse ritmo, não teremos condições de sustentabilidade para manter todas as necessidades que a gente tem. Porque a gente não está pensando aqui em necessidade. Nós estamos pensando e tendo muita condição supérflua. A gente pode pegar isso dentro do nosso dia a dia mesmo. Às vezes em casa, eu posso falar da própria experiência, você tem 2 carros, e às vezes não há uma conversa antes de sair para saber se de repente estão indo para o mesmo local, se uma pessoa não pode deixar a outra e depois buscá-la, que você tira apenas um veículo da garagem, é menos CO2. Não, sai os dois e às vezes se encontram no local porque não conversaram antes onde iria. Os próprios colegas de trabalho, cada qual vai no seu veículo, ao passo que poderiam ter um acordo de se fazer isso. E a gente tem percebido iniciativas nesse sentido. Tem N aplicativos
empresas que buscam essa solução, né? Você coloca no aplicativo, por exemplo, para onde você está indo e pede uma carona, e a pessoa se propõe a dar a carona para você, ou seja, está se pensando em uso sustentável. Se a gente for falar de novo de trânsito, quantos e quantos lugares, aqui mesmo no Brasil, já se pensa no uso de bicicletas? Você pega a bicicleta em determinado local, você tem 1 hora para utilizar aquela bicicleta, com uma taxa mínima de valor que você paga, deixa nesse outro local, pega a sua outra bicicleta, uma outra pessoa vai pegar aquela que você deixou ali. Ou seja, mais uma vez, estimula o consumo sustentável, evita a poluição e ainda está fazendo exercício físico nesse caso. Ou seja, soluções estão aparecendo. Será que eu estou preocupado com isso também? Será que na minha empresa nós também nos preocupamos com o consumo adequado? Será que a gente evita desperdício? São reflexões para a gente começar a pensar a respeito. Vamos caminhar mais um pouquinho para falar do tema sustentabilidade em si, porque às vezes a palavra sustentabilidade nos assusta ou é motivo às vezes até de chacota, porque as pessoas, esse negócio de sustentabilidade é balela, é conversa, é coisa de gente verde chata ainda por cima. Não é por aí. Se a gente pegar alguns conceitos de sustentabilidade aqui, na verdade, você vai perceber que está muito mais próximo de você do que você possa imaginar. Sustentabilidade é dar certo fazendo a coisa certa, do jeito certo. Sustentabilidade, considerar os aspectos sociais, ambientais e econômicos nas nossas decisões. Não é apenas a questão econômica ou só a questão social, mas é esse conjunto todo. E assim sucessivamente, nós temos N conceitos. Vamos pegar mais um conceito aqui, que eu acho bastante interessante, porque é a nossa responsabilidade, inclusive, com as gerações futuras. A capacidade das gerações atuais suprirem as suas necessidades, não são os seus luxos, são as necessidades de alimentação, de vestuário, de abrigo, sem comprometer a capacidade das futuras gerações fazerem as mesmas coisas. É uma realidade muito grande. Nós pegamos emprestado, a gente tem que devolver. E a gente tem que fazer com que os nossos filhos, os nossos netos tenham uma condição de uso apropriado da natureza. Porque nós já estamos pagando preços altos por muitas vezes a gente não existirem mais determinadas plantas, espécies animais, aquáticas, porque nós acabamos com eles, em função da nossa intervenção. E com isso, as gerações futuras só vão conhecer, se é que vão conhecer, de fotografia, que viu em um livro. A gente precisa tomar esse cuidado. Se a gente teve o privilégio de conhecer paisagens maravilhosas, de ter condições de ter um bom ambiente para se viver, um ar adequado para se respirar, eu preciso me preocupar com os próximos também terem essa necessidade. E está muito nas mãos da gente, não é uma coisa distante. A gente tem que começar a parar de pensar, somente nós empresários, na condição apenas financeira. A gente precisa de pensar também nessa sustentabilidade do negócio que se refere ao impacto social e ambiental que o seu empreendimento traz. Desde um pequeno empreendimento a empreendimentos de grande porte. Para exemplificar, a gente tem visto muito quando a gente faz visitas aí pelo Sebrae, oficina mecânica. Será que a pessoa que tem uma oficina mecânica, um lava-jato, ela está preocupada com a adequação do descarte daquele óleo que utiliza ali, que ele vai limpar uma peça? Onde é que vai essa água com esse óleo? Ele tem um separador de óleo? Porque se volta isso para o esgoto normalmente, olha o impacto disso. É uma gotinha de óleo capaz de contaminar litros e mais litros de água e ela fica impossível para o consumo humano. Então a gente tem que pensar desde as pequenas iniciativas que a gente tem. Pequenos empreendimentos trazem impactos imensos se eu não tomar cuidado. Vamos falar sobre a questão da alimentação. Isso é outro ponto também que a gente desperdiça muito. Compra além do que vai consumir, põe no próprio prato além do que vai ingerir. E isso também desperdiça enquanto tem pessoas que estão passando aí por necessidades. Mas para você ter uma ideia, vou falar um pouquinho da carne, que normalmente é tida como vilão aí. Não querendo, eu consumo carne, adoro um churrasco, mas vamos avaliar aqui o que é necessário para produzir 1 quilo de carne. Eles chamam muito daquela ideia da pegada ecológica. A gente tem o quê? O que eu gasto lá atrás, se for imaginar desde a hora em que eu tenho a preocupação com a criação daquele bezerro ali, a alimentação dele, o abate, a distribuição para chegar lá na sua mesa. Então eu preciso, para produzir 1 quilo de carne, em média, 5 quilos de soja.
3.000 litros de água. Esses 3.000 litros de água é em toda a cadeia produtiva, desde o plantio da soja, porque eu vou consumir soja aqui, e a própria utilização da água para a criação desse gado. E 2 litros de gasolina, pensando também na condição de equipamentos que são utilizados, transporte, logística, etc. e tal. Só considerando esses 3 itens, olha só o consumo que é para se produzir 1 quilo de carne. Não estou dizendo para parar de comer carne. A ideia é valorize, utilize adequadamente, consuma aquilo que de fato você tem condições de consumir. Você compra demais, joga fora. Você está jogando fora não é aquele pedaço de carne de só, isso tudo aqui está indo junto. Né? Então a gente começar também a pensar no próprio consumo enquanto cidadão. Geração de lixo. Se em casa a gente gera lixo, imagine nas nossas empresas. Mesmo nos escritórios, às vezes a pessoa pensa, mas aqui no escritório é tranquilo, eu não tenho resíduo, eu não tenho nenhum equipamento que gera óleo ou limalha de ferro, seja o que for. Não, o escritório também gera resíduos, ele também gera consumo. Se a gente imaginar só o lixo, aqui no Brasil são produzidas 210.000 toneladas anuais só de plástico filme. Aquele plásticozinho transparente que a gente usa algumas vezes para embalar alimentos. 210.000 toneladas. É 9,7% de todo o lixo produzido no Brasil. E o que a gente faz com isso? Joga no lixo comum. Isso quando vai parar no rio, no mar, e aí acaba impactando também na vida marinha, na vida aquática, no que se refere aos rios, porque é um lixo que até então, igual que eu consigo reciclar, eu consigo reaproveitar. Se a gente for imaginar lá a história aí dos R's, né? O primeiro R seria esse, eu consigo então reduzir o consumo, eu consigo reaproveitar, reutilizar, para chegar então lá na condição da reciclagem. Em outro momento a gente pode falar mais adequadamente nesse sentido aí, em relação à utilização do lixo. Essa fotografia me chamou muita atenção quando eu a vi pela primeira vez, porque a gente está acostumado, não sei se está clara a imagem, mas a gente olha para uma paisagem como essa, que é um conglomerado, né, uma favela, se a gente quiser chamar assim, e a gente sequer percebe que essa foto está de cabeça para baixo, porque virou uma paisagem comum. E aí a pergunta, né, a ACATO, é uma organização que cuida muito dessa preocupação da condição ambiental, faz a mesma pergunta. A falta de consciência não deixa você perceber que o mundo está de cabeça para baixo, como essa foto aqui. É fantástico, é um puxão de orelha, porque às vezes eu estou preocupado com o outro lado do mundo, estou preocupado com o meu vizinho e não olho para mim. O que é que de fato eu estou fazendo para provocar esse impacto ambiental todo, geração de resíduo, de lixo, enfim, precisa tomar realmente esse cuidado. E começa pouco a pouco. Olha que interessante isso aqui, para a gente falar só de utilização de água, trazendo para dentro de casa. Se todos juntos, ao mesmo tempo, fizermos coisas pequenas, a diferença, no final das contas, é imensa. Olha que interessante, se 1 milhão de pessoas fechassem a torneira para escovar os dentes, coisa que a gente educa os filhos desde pequeno, pelo menos deveríamos fazer, se as pessoas fazem isso durante um mês, a quantidade de água economizada equivale a cerca de 12 minutos de água caindo das cataratas do Iguaçu. É muita água. Simplesmente porque você criou o hábito e ensinou as pessoas que convivem com você a fazer a mesma coisa, de fechar a torneira quando você está escovando os dentes. Sem contar de outros pequenos hábitos como esses, da mesma forma. Está tomando banho, por que não fechar a torneira enquanto você ensaboa? Abre a torneira novamente para poder depois você tirar aí o shampoo, o sabonete, enfim. Pequenos hábitos, no final das contas, trazem grandes resultados. Mas se só eu fazer isso, se eu fizer isso, não vai fazer diferença? Faz. Porque se todo mundo pensar que não faz diferença e ninguém fizer, de fato isso aqui não vai acontecer. Mas se cada um de nós pensar, eu estou fazendo, mas deve ter um outro fazendo aqui, acolá, em outro lugar, no Brasil todo espalhado, a gente vai ter um resultado excelente. A própria ideia de utilização de novo de água para limpeza, lavar carro, lavar calçada, lavar garagem. Aqui, olha, uma torneira pingando, torneira lá, gotinha caindo, sem contar que pesa no seu bolso ali. Perde cerca de 2,5 a 3 metros cúbicos de águas por mês.
Isso significa uma economia de cerca de R$ 15,51 por mês. São R$ 15 que literalmente está indo pelo ralo, está jogando fora, para falar só aí do bolso. No ano, seriam economizados de 30 a 40 metros cúbicos de água. Simplesmente porque você foi lá e trocou aquela borrachinha, coisa mais simples do mundo, para a torneira parar de pingar. Simplesmente porque você fechou adequadamente. Simplesmente porque você passou em uma praça pública, tinha uma torneira pingando e você se preocupou em ir lá e fechar. É consciência ambiental, é cidadania. Ações empresariais que podem ajudar. Tem várias acontecendo já. E a gente vai começar a se questionar o que é que eu posso fazer dentro da minha empresa também. O que é que eu posso fazer pensando no que se refere ao meu negócio. Tá? A China é o maior produtor de turbinas eólicas e painéis solares do mundo. É um tipo de energia que é colocado como energia renovável e gera mais de 100 mil empregos ao ano. No Brasil, nós temos condições de fazer isso. Em várias regiões do Brasil que a gente pode não só utilizar a questão de energia eólica, mas também painéis solares. E o custo disso está reduzindo. Se torna possível fazer isso, colocar em casa, colocar nas empresas, e quanto mais pessoas usarem, maior é a tendência do custo reduzir. E mais impacto eu estou trazendo positivamente para a sociedade e para a empresa. Eu preciso já começar a pensar, será que cabe na minha empresa? Academia, por exemplo, as pessoas têm piscina aquecida. Será que vale a pena? Será que não é interessante eu ter um aquecedor solar que vai permitir que eu aqueça, ao invés de usar eletricidade ou até mesmo caldeira? Pode ser uma saída correta e que a médio e longo prazo eu tenha um retorno financeiro adequado. Então eu preciso começar a pensar em soluções estratégicas e ambientais, porque do outro lado, nós também temos pessoas, consumidores, que vão valorizar isso. A gente tem N exemplos, a própria Natura, para falar de uma empresa de grande porte, que as iniciativas da Natura ligadas à condição de sustentabilidade, de projetos sociais, ela gera hoje um relatório de sustentabilidade que traz uma valorização para ela na Bolsa de Valores muito maior do que as ações que ela fazia antes. A gente pode pegar vários exemplos aí. Nas empresas de pequeno porte, da mesma forma. Que ação que eu posso fazer que vai trazer um benefício extra para mim, para a comunidade, que meu consumidor vai valorizar? Eu preciso, claro, estar mostrando isso aí também. Aqui outras iniciativas que estão acontecendo. Fabricantes lançam celulares à base de energia solar. E a gente tem hoje aqueles na manivelinha também, que você começa a gerar energia suficiente para carregar a bateria de um celular. Empresas como a Sadia e a Coca-Cola inauguram fábricas verdes, que são fábricas exatamente com essa preocupação de reduzir o impacto ambiental e reduzir o consumo de energia elétrica, de água. A Mercedes investe mais em carro elétrico, não só a Mercedes, como N outros fabricantes, preocupada com essa questão de não usarmos mais o carro com combustível como diesel e gasolina. A Aço Gerdau recebe selo verde, selo de que aquela cadeia produtiva para se fazer esse aço respeita e reduz os impactos ambientais. Resíduos dão lucro, N resíduos. O coco que é usado de repente para fazer o banco de um carro, aquela casca do coco, casca de arroz que viram combustível, bagaço da cana que também é utilizado como combustível. Tem N tipos de resíduos. Será que o resíduo que eu gero na minha empresa eu tenho descarte adequado?